Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais um sábado juntos compartilhando a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Ela traz cura, ela transforma a nossa vida e nós precisamos cada dia mais nos alimentarmos com a palavra de Deus, crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aí, todo sábado, compartilhando palavras de Deus, palavras de vida, que edificam a nossa fé, que nos fazem crescer em Cristo Jesus. O intuito é esse, que nós possamos crescer em fé, como está escrito, de glória em glória, nós possamos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. No mês passado, nós tivemos uma série de mensagens todos os sábados de outubro. Eu compartilhei com você mensagens debaixo do tema Dependentes de Deus. E agora, em novembro, eu quero compartilhar mensagens com você debaixo do tema Mantendo a Esperança em Meio à Dor. Amados, eu sei que nós enfrentamos muitos e muitos sofrimentos em nossa caminhada cristã. E a palavra já nos alerta sobre isso. Sabemos que enquanto vivemos nesse mundo aqui, passamos por aflições, mas como disse Jesus, as palavras do Senhor para nós é: tende bom ânimo, eu já venci esse mundo. Então nós não precisamos nos deixar abater ou nos deixar vencer por causa das aflições que enfrentamos nessa terra aqui, nesse mundo aqui. Nós sabemos que o mundo ele está corrompido, caído. É por isso que o ser humano precisa de redenção, porque o ser humano, pós-queda, ficou com uma natureza caída, uma natureza pecaminosa e precisa do quê? De redenção, de salvação. E esse mundo também precisa de redenção e de salvação. Por isso que a palavra nos garante que esse mundo, como nós vemos hoje, não é eterno. Esse mundo terá um fim, existirão, virá novos céus e nova terra, e glória a Deus por isso. Mas enquanto estamos aqui, vivendo nesse mundo aqui, e como filhos de Deus, o Senhor tem palavras de ânimo para nós, palavras de encorajamento, para nós mantermos sempre a nossa esperança, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às dores dessa vida aqui. Eu quero ler um texto com você que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, os versículos 8 ao 11. E nós vamos falar um pouquinho sobre nós enfrentarmos sofrimentos a ponto de perdermos a esperança da própria vida. E o que a palavra nos ensina, o que a palavra de Deus nos instrui a fazermos, qual a posição, o posicionamento que nós precisamos tomar diante de Deus, diante das circunstâncias desfavoráveis que vêm a ponto de nós ficarmos até mesmo sem esperança. É possível manter a esperança quando tudo parece desabar ao nosso redor? Então eu quero ler esse texto com você. Acompanhe aí comigo 2 Coríntios capítulo 1, os versículos 8 ao 11. Está escrito assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Mas olha que interessante esse texto, né? O apóstolo Paulo falando com os irmãos da igreja de Corinto: olha, eu não quero que vocês ignorem a situação que nós enfrentamos na província da Ásia. Foi uma situação tão difícil que nós já tínhamos perdido a esperança da própria vida. Na verdade, já tínhamos uma sentença de morte. O apóstolo Paulo foi tremendamente perseguido
quando ele foi pregar na província da Ásia, é aquela região de Éfeso. Éfeso é aquela região onde havia muita idolatria, aquela deusa Ártemis. Então foi um momento ali difícil, né? Foi um momento em que o apóstolo Paulo enfrentou muita oposição quando ele foi pregar naquela região ali, né? Em toda a região da Ásia. E aí ele fala, olha, eu não quero que vocês ignorem o que nós enfrentamos lá. Nós já tínhamos uma sentença de morte sobre nós. Nós já estávamos sem esperança da própria vida. Amados, quantas e quantas vezes nós enfrentamos situações e vêm sobre nós sentenças, diagnósticos, e nós perdemos a esperança da própria vida. Mas olha que interessante o que o apóstolo Paulo nos ensina ali, né? Ele diz assim, olha, veio uma sentença de morte sobre nós para que nós não confiássemos em nós mesmos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo ali, olha, em meio a toda aquela situação adversa, contrária, em meio ao sofrimento, é para que nós não confiássemos em nós mesmos, na nossa própria capacidade, mas depositássemos a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque é Deus quem nos livra e continuará nos livrando. Amados, o incentivo do Senhor para nós, quando estamos enfrentando esses momentos desafiadores, momentos em que muitas vezes temos diagnósticos terríveis e olhamos para nós e pensamos, não tem mais jeito, é a morte mesmo, o que me espera é a morte. O incentivo, o encorajamento do Senhor, da palavra de Deus para nós é que nós confiemos no Senhor. Que nós não depositemos a confiança em nós mesmos, na nossa própria capacidade, mas que confiemos na suficiência de Cristo Jesus, no poder de Deus, porque é Ele quem nos livra e é Ele que continua a nos livrar. Sabe, amados, agora eu quero falar especificamente com você que está enfrentando uma enfermidade e talvez o diagnóstico sobre a tua vida seja um diagnóstico de morte. E aí você fica assim, bom, não tem mais jeito para mim. Amados, nós não compreendemos muito bem as questões de enfermidade, né? Não sei você, mas eu sempre fico pensativa e falo, poxa, Senhor, né? Somos teus filhos, temos a cura em Cristo Jesus e ainda assim enfrentamos enfermidades. E enfrentamos mesmo. O apóstolo Paulo mesmo falou, quando ele foi pregar na igreja da região da Galácia, né, quando ele escreve na sua carta aos Gálatas, ele diz, olha, a primeira vez que eu vim pregar para vocês foi por causa de uma doença, mas a minha doença não foi um motivo que trouxe escândalo, que ofendeu vocês, pelo contrário, vocês me trataram como se eu fosse um anjo enviado pelo Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo enfrentou enfermidades. Então, enquanto estamos nesse mundo aqui, enfrentamos situações que nós muitas vezes não conseguimos explicar, que fogem do nosso controle, e aí vem diagnósticos que muitas vezes acontece. O que aconteceu com o apóstolo Paulo, nesse caso aqui não era uma enfermidade, mas foi uma situação que ele disse assim, olha, eu perdi a esperança da vida. Eu já tinha uma sentença de morte e achei que eu ia morrer, que nós iríamos morrer. Ele e a equipe dele, os obreiros que trabalhavam com ele no ministério. Amados, trazendo para a questão, existem outras situações, mas trazendo para a questão de enfermidades, que muitas vezes nós temos esses diagnósticos e perdemos a esperança da própria vida, que nós possamos manter a esperança e possamos depositar a nossa completa confiança em Deus. É Deus quem nos livra, é Deus quem nos cura, é Deus quem abre caminhos, quem abre portas. E aí, se você está enfrentando uma outra situação que não é enfermidade, mas você olha para você e a sentença que você tem sobre você é uma sentença de morte, seja morte física ou seja morte em alguma área da sua vida, morte no seu casamento, morte nos seus negócios, você olha e diz, não tem mais jeito. Deposite a sua confiança no Senhor. Muitas vezes, quando nós enfrentamos dificuldades adversas desse tamanho, digamos assim, nós temos a tendência a querer resolver, né? O que eu posso fazer para resolver isso? E nesse querer fazer alguma coisa para resolver aquela situação, nós podemos nos
colocar num caminho meio complicado, que é o caminho do esforço próprio, da confiança na nossa carne, nos nossos esforços e na nossa própria capacidade. Mas eu quero encorajar você, não interessa qual o diagnóstico, qual a sentença que está sobre você, confie no Senhor. Deposite sua completa confiança no Senhor. Eu encorajo você a mergulhar num íntimo relacionamento com a palavra de Deus e a receber e a conhecer o Senhor, principalmente como o seu Pai. Essa questão da paternidade o diabo conseguiu corromper demais. Então, quando nós olhamos para Deus como nosso Pai, muitos e muitos transferem a imagem de paternidade que eles têm dos pais terrenos ou até mesmo a ausência do pai terreno e não conseguem ver Deus como o Pai que Ele é. Amados, Deus quer se revelar, se mostrar a nós como aquele que de fato zela pela nossa vida, cuida da nossa vida, quer o melhor para nós. Se Ele, está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, se Ele não poupou o seu próprio Filho em nosso favor, Ele entregou Jesus Cristo em nosso favor, será que Ele não nos dará gratuitamente com Ele de graça todas as coisas? Não são coisas materiais, não. São aquilo que nós precisamos em Deus. Sabe, amado, se você precisa de força, o Senhor é a sua força. Se você precisa de paz, o Senhor é a sua paz. Se você precisa de reconciliação familiar, o Senhor promove essa reconciliação familiar. Confie, deposite a sua confiança no Senhor. Não queira resolver a situação por meio da sua própria capacidade. E às vezes nós nos colocamos em situações de sofrimento, né? Às vezes nós tomamos decisões erradas. E aí, quando fazemos isso, temos a tendência a achar, porque fui eu que errei, então eu preciso resolver isso daqui. Amados, lembre-se da parábola do filho pródigo. O filho pródigo errou. Mas a volta, quando ele voltou e reconheceu, eu preciso do meu pai, eu preciso voltar para a casa do meu pai, nem que eu seja tratado como um servo, mas eu quero voltar para a casa do meu pai. Aquele pai não recebeu aquele filho como se recebe um escravo, um servo. Recebeu aquele filho com a mais alta alegria, com a mais alta satisfação, com a mais alta honra. Amados, é assim que Deus nos trata. Esse é o caráter de Deus. Essa é a forma que Deus nos trata, trabalha conosco. Ele é assim. Ele é assim. Então, confia no Senhor. Eu não sei o que você está enfrentando nesse momento. Eu não sei qual é a dor que você está passando nesse momento. Mas eu encorajo você, assim como o apóstolo Paulo, mesmo que esteja debaixo de uma sentença de morte, deposite sua confiança no Senhor e não em si mesmo. Deposite sua confiança na sabedoria de Deus e não na sua própria sabedoria. E nós, como irmãos em Cristo, talvez você esteja assistindo e pense, mas eu não estou passando por nenhum sofrimento assim. Então que você possa orar pelos nossos irmãos que estão enfrentando esses sofrimentos. Porque olha o que nós lemos aqui, eu quero ler com você de novo o versículo 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em o quê? Em resposta às orações de muitos. Amados, a oração do justo, nós somos os justos, justificados por Cristo Jesus. A oração do justo é viva, poderosa, eficaz. Se você talvez não esteja enfrentando um sofrimento, que você possa orar pelos nossos irmãos que estão enfrentando dores, diagnósticos ruins, sentenças sobre eles, que nós possamos nos unir hoje em oração. E se você está enfrentando dor, sofrimento, confia no Senhor, mas também ora pelos seus irmãos que estão sofrendo. Que juntos nós possamos orar uns pelos outros. E é o Senhor mesmo quem nos fortalece e nos concede favor em resposta às nossas orações. Que nós possamos nos unir como corpo de Cristo hoje e possamos orar uns pelos outros em nome de Jesus. Que sejamos fortalecidos. Eu oro
para que cada um dos meus irmãos que está enfrentando sofrimento, diagnósticos ruins, diagnósticos de morte, que cada um dos meus irmãos sejam fortalecidos nesse dia, recebam o livramento que eles precisam receber, em nome de Jesus, porque é Deus quem nos livra e continuará nos livrando. O Senhor tem bons planos para nós, planos de paz, planos de vida, e nós confiamos no poder de Deus. Eu oro para que cada um de vocês, meus amados irmãos, recebam a plenitude da graça, do favor, do amor de Deus e confiem plenamente no Senhor. Amados, no próximo sábado nós compartilharemos uma outra mensagem debaixo desse mesmo tema, mantendo a esperança em meio à dor. Queremos aí durante esse mês de novembro nos fortalecermos, nos encorajarmos, independente das circunstâncias adversas que estejamos passando, que nós possamos permanecer firmes em fé nas verdades de Deus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até o próximo sábado.